Dando continuidade ao projeto Melhores Escolas, em parceria com o jornal O Imparcial, visando retratar, mostrar a realidade do trabalho desenvolvido pelas escolas em São Luís e, de repente, quem sabe, no estado do Maranhão, estamos hoje com a Escola SESI. Nós temos aqui a gerente de educação, gerente do grupo lá do SESI Araçagi, a professora Regina, e a analista da coordenadoria de educação do SESI, a senhora Neurian. Vamos começar pela hierarquia. Olá, eu sou Neurian, sou pedagoga, faço parte da equipe da Coordenadoria de Educação do SESI. E essa coordenadoria ela tem como objetivo acompanhar o trabalho que é desenvolvido por todas as escolas da rede aqui no Maranhão. Olá, é um prazer estar aqui participando desse momento tão especial. Nós agradecemos e eu sou a Regina Sodré, gerente da escola SESI Araçagi, que está ali situada em São José de Ribamar, uma escola que tem 2 anos, está fazendo 2 anos este ano. O SESI, não sei se a gente pode chamar assim hoje de rede, né? Rede SESI, Grupo SESI. Quantas unidades nós temos em São Luís e no estado? Tá, nós somos uma rede. Somos uma rede e fazemos parte de um sistema de educação a nível nacional. E aqui no Maranhão nós somos uma rede que temos 7 escolas. Essas 7 escolas elas estão situadas em Açailândia. Tá? Lá em Açailândia a gente oferta a educação de jovens e adultos. Estamos em Bacabal com a oferta da educação infantil até o ensino médio. Em Caxias, com a oferta do ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos. Estamos também em Imperatriz com a oferta da educação infantil até o ensino médio. Estamos em São Luís com a escola SESI São Luís, que atende da educação infantil também até o ensino médio, e em São José de Ribamar, com a escola Araçagi, que também oferta da educação infantil até o ensino médio. E temos também um polo em Rosário, que é vinculado à escola SESI São Luís, com a oferta da educação de jovens e adultos. A unidade da Alemanha tem dois anexos, a linguagem que não sei se vocês utilizam, anexos. São independentes ou estão ligados ao Araçagi? Não são ligados ao Araçagi. O anexo da escola que fica na Alemanha é ligado à escola SESI São Luís, que fica também na Alemanha. Então, na Alemanha, a gente trabalha da educação infantil até o 9º ano, ensino fundamental, e o ensino médio anexo, mas faz parte da escola SESI São Luís. Mas o Araçagi é uma outra unidade que não é vinculada à escola SESI São Luís. Pela indicação de vocês, pelo Leonardo Sampaio, que é assessor de comunicação do Grupo SESI, vocês são porta-vozes da educação SESI aqui em São Luís, talvez no Maranhão também, no estado. Não existe diretor no SESI, uma pessoa física, diretor. Como é que é, para a gente compreender, fazer uma analogia com as outras escolas que a gente normalmente apresenta um diretor geral. Como é que vocês trabalham com esse termo? É só gerente? Tá. Como é que funciona? Nós temos uma coordenadoria de educação, que tem uma coordenadora de educação, e essa coordenadoria tem o papel, tem a função, o objetivo de assegurar a execução do projeto pedagógico da rede do Maranhão, que é alinhado às diretrizes do Departamento Nacional. E em cada escola tem um gerente, que a gente chama de gerente, mas na realidade é o diretor da escola. Então, na nossa organização, no nosso organograma, o nome é gerente, mas ele funciona, ele tem as atividades de um diretor de escola. Ele tem poder de fogo? Ou ele depende de... Existe uma hierarquia? Não. Ele é meio engessado? Ou ele tem autonomia na prática? Tá, os diretores das escolas, administrativamente, eles são vinculados, eles estão ligados ao superintendente do SESI. E nas questões pedagógicas, eles estão vinculados à coordenadoria de educação. Eles respondem para essas duas instâncias, mas eles têm autonomia dentro da escola para desenvolver o trabalho. Lógico, tem questões que eles precisam
do apoio, do aval, da autorização do superintendente da instituição. Eu me acostumei a chamar a professora Regina, mas vou chamá-la de gerente. Não, mas pode chamar. Pode chamar de professora Professora Regina. Regina, a senhora passou um bom tempo na unidade lá na Alemanha, nas duas Sim. unidades da Alemanha. E como é que foi essa mudança? Mudou para o Araçagi? Foi uma transição cuidadosa, né? Porque eu costumo dizer, até conversava com o Neurian ainda há pouco, que a gente precisa preparar as pessoas que vão nos substituir, né? E naquele momento eu não sabia que eu iria para o Araçagi. Então, quando chegou em julho, foi que eu recebi o convite para que eu fosse para o Araçagi, mas na minha percepção, eu já vinha preparando algumas pessoas para me substituírem, porque a gente sabe que cargos eles são passageiros, né? E aí, quando surgiu o convite, nós fizemos já o convite para outra pessoa que ia assumir o SESI São Luís, para que eu pudesse começar a fazer algumas ações lá no SESI Araçagi. Nós começamos lá em 2023, em agosto de 2023. A escola ainda estava naquela fase de término de obra, organizando tudo, e a gente foi lá para dentro justamente para começar a sentir aquele ambiente, pensar já na logística, de como seria receber os alunos, organização de professores, né, equipe técnica, né? Então foi uma transição de 6 meses, né? 6 não, porque começou em agosto, em novembro a gente começou com matrícula, né? E em janeiro nós começamos a funcionar, janeiro de 2024. O público-alvo principal do SESI hoje, qual é? A gente atende filhos de funcionários da indústria, né? A prioridade do SESI é para atender esses filhos de funcionários, mas também nós atendemos a comunidade em geral, né? É aberto para a comunidade. Ok. E quais são os principais projetos pedagógicos que a escola SESI oferece à comunidade? Bom, Paulo, a gente tem os projetos e programas que são oriundos do Departamento Nacional, que são programas que a gente precisa participar, e tem os projetos pedagógicos individuais das escolas. Então, como projeto macro, programas, porque a gente tem projetos e programas, a gente pode, o primeiro, que a gente considera que é um diferencial da escola, que faz parte de um programa nacional, é o nosso material didático, ele é autoral. Ele é colaborativo, e os nossos professores ajudaram na construção desse programa. E a partir desse material, vêm os projetos das escolas, os projetos individuais. A gente tem como novidade, em 2025, a gente teve o programa de recomposição da aprendizagem no ensino médio, na primeira série do ensino médio, que ele vai se estender em 2026 para o ensino fundamental. E esse programa de recomposição da aprendizagem, ele é desdobrado em projetos pedagógicos. Então, para cada bimestre, em 2 áreas de conhecimento, tem 4 grandes projetos. Por exemplo, eu até coloquei aqui, no caso de ciências da natureza, o primeiro projeto pedagógico da área de recomposição de aprendizagem, ele trata da transição energética. Então, para tentar diminuir esse gap que tem na aprendizagem dos estudantes, essas habilidades em defasagem são trabalhadas por meio desse projeto. E aí vem outros projetos, em cada área de conhecimento tem um projeto pedagógico. Esses são os projetos macros. Aí a gente tem também o projeto que a gente chama de Programa SESI de Educação Tecnológica. É um programa macro que ele se desdobra em projetos menores dentro das escolas. E esse programa atende da educação infantil até o ensino médio. O outro programa que a gente tem é o Programa de Desenvolvimento da Escrita, que é um programa de redação, que a gente conta com uma plataforma, tá? Onde os estudantes produzem seus textos, inserem nessa plataforma, do 6º até a 3ª série do ensino médio, e essas redações até o ano passado, eram corrigidas somente por pessoas. A partir desse ano, elas passaram a ser corrigidas por meio de IA, que é um outro tema que a gente pode discutir mais adiante. Okay. E aí a gente tem também o Programa de Desenvolvimento Socioemocional. Temos um grande projeto que já é marca nossa, e aí a Regina pode complementar, que é o o projeto de educação financeira, que a gente considera um programa muito importante, já é uma referência
em todas as nossas escolas, que é da educação infantil até o ensino médio. E esse projeto, ele envolve não só a educação financeira, tem a educação empreendedora, tem a educação ambiental e incorpora também a educação tecnológica. No início do nosso bate-papo, foi citado, além de São Luís, outras cidades. E o SESI também é nacional. Isso. Eu pergunto, não sei quem pode responder, esse material didático, ele vem de fora, no caso do Maranhão, no caso de São Luís, como a senhora falou, é autoral, mas é produzido em loco, ou vem tudo pronto só para nós executarmos? Nós aqui, a Escola SESI, os profissionais da Escola SESI em São Luís. Tá, esse material, Paulo, ele é a nível nacional. Em todas as escolas do SESI, a nível de Brasil, utiliza esse material. E por que eu falei que ele é autoral? Porque ele foi desenvolvido e é reorganizado, quando necessário, pelos nossos professores. Locais. Também, porque nós tivemos professores aqui do Maranhão que participaram dessa construção. Então, o Departamento Nacional organiza os momentos, quando foi construído, organizou o momento de construção dos materiais, convidaram professores de todos os estados. E aqui no Maranhão nós enviamos 3 professores na época para participar da construção desse material. Então, é um material próprio do SESI, que nossos professores tiveram participação. E quando eles sentem necessidade, eles abrem a plataforma para que os professores façam sugestões de melhoria no material. Por isso que a gente diz que é um material autoral, mas nós não produzimos 100% aqui no Maranhão. A gente tem participação direta e também nos momentos de modificação do material a gente contribui com as informações dos professores. Provocando um pouco a professora Regina, o ensino médio, ou como um todo, a Alemanha, os anexos da Alemanha, em que diferencia, ou vocês consideram iguais em relação ao Araçagi? Há uma diferença? A clientela é outra? Vocês mudaram alguma coisa ou mantiveram a mesma proposta do Alemanha? Não. O que acontece, como o Neurian colocou, que a gente precisa manter uma linha de atuação única em relação ao ensino médio, porque é uma orientação que vem direto do Departamento Nacional. Então, a mesma orientação que o SESI São Luís para o ensino médio recebe, o SESI Araçagi também recebe. Né? O que diferencia em algum momento são as estratégias utilizadas pelos professores, mas a essência do trabalho é a mesma, assim como em São Luís, Araçagi e nos interiores do estado. Então é a mesma essência. O quadro de profissionais é o mesmo do Não. Alemanha e Araçagi? Cada escola tem a sua equipe de professores do ensino médio, até porque são cargas horárias, né, intensas e que não daria para um professor, vamos dizer, do Araçagi, ser o mesmo professor do ensino médio. Então, cada escola tem a sua equipe de professores. A gente tem um projeto pedagógico único, com as diretrizes gerais, e como a Regina falou, dependendo da especificidade de cada escola, de cada região, de cada cidade, o que muda são as estratégias, mas a gente tem que seguir a mesma matriz curricular, o mesmo material e os projetos macros. Agora, os projetos pedagógicos menores dentro da escola, fica a critério de cada escola. Agora, no caso, como a gente citou, educação financeira é um projeto da rede. Isso. Que todas as escolas do Maranhão desenvolvem. No mesmo período? Não. Cada escola escolhe o melhor período para executar o projeto. A gente orienta que seja durante o ano inteiro. E aí elas verificam qual a melhor época, o melhor período para desenvolver. Mas a linha dorsal é única para todas as escolas. No caso de São Luís, Imperatriz, vocês têm que bater uma meta para agradar o pessoal de fora ou vocês têm uma meta pessoal, individual, única aqui? Nós temos metas, porque assim, nós precisamos prestar conta do que nós fazemos. Né? Então, para o nacional, a cada ano são definidas metas em relação à quantidade de alunos, em relação ao desempenho dos alunos, que nós temos o ICESI, que é uma avaliação que nós fazemos em toda a rede, e essa avaliação para verificar o nível de aprendizagem dos alunos, e também é uma avaliação que ela nos dá um direcionamento de quais as fragilidades que nós temos, temos na escola, e como que a gente vai montar um plano de ação para trabalhar essas fragilidades para que as crianças avancem. Você sabe que o 2000, na época da pandemia, né, nós tivemos aí uma fragilidade muito grande com a questão do trabalho online, né?
E hoje a gente percebe, isso reflete hoje nos resultados dentro da escola, porque ficaram algumas lacunas. Porque quando a gente trata, por exemplo, das crianças de 6, 7 anos, muitas atividades precisam ser vivenciadas no concreto. E online isso fica mais difícil. Então, algumas coisas ficaram aí, ficaram essas lacunas. Então, hoje, quando a gente, na escola, que o Departamento Nacional, que essa é uma avaliação proposta pelo Departamento Nacional, que é o Avalia SESI, ele nos dá um direcionamento de como que nós vamos trabalhar essas fragilidades dentro da escola. A robótica hoje é uma referência nacional, eu posso afirmar também mundial. A participação do SESI é bem interessante, bem atuante. Ela surgiu quando? E como se dá hoje para ser estudante dentro desse grupo de robótica? Há uma seleção ou qualquer aluno matriculado na escola já entra, já é livre para entrar no grupo de robótica? Não. Vamos lá. A robótica surgiu há mais ou menos, assim, aproximadamente, me ajuda aí se eu tiver esquecido a data aí, os meninos trabalhando com Lego lá em 2016, 17, muito timidamente, em sala de aula. Quando nós começamos de forma mais intensa, foi já em 2020, 2020, quando nós começamos. E lá também iniciamos muito timidamente, fomos observando, participando de alguns regionais para entender como é que funcionava e fazendo a seleção da nossa equipe técnica para poder trabalhar com os alunos. Hoje a robótica ela tem todo um procedimento de como esses alunos vão participar, né, da metodologia na sala de robótica, ou seja, existem critérios de avaliação, porque são habilidades específicas que a gente precisa trazer, esses meninos terem para poder ir para a sala. Acima de tudo, eles precisam ter comprometimento, responsabilidade, desejo de querer aprender, porque se eles não forem comprometidos e não tiverem interesse em querer aprender, não faz sentido. Então, eles passam por um processo de avaliação junto com os professores da robótica, que tem toda ali uma programação de sem como fazer. Sem afetar o cotidiano dele na sem sala de aula. afetar o cotidiano. É no contraturno? É no contraturno que essas atividades são realizadas, as avaliações, e as aulas de robótica também são no contraturno. O que é que a gente observa hoje com a robótica? Que ela é uma possibilidade, porque trabalha com habilidade de programação, né, de organização da própria vida escolar do aluno, do raciocínio, do pensamento. Trabalha também, nós tivemos agora em agosto, um grupo de alunos fizeram uma visita num povoado chamado Tabocal. Eles levaram materiais para essas crianças, para esses alunos, é uma região indígena, e eles levaram o material para os alunos e agora eles vão voltar para verificar o que eles conseguiram realizar. Então, faz com que os meninos percebam que o que eles desenvolvem ali vai para além da sala de aula e para outras pessoas também. Ou seja, isso dá uma visão para os meninos de sociedade, de como que a gente pode ajudar o outro. É uma responsabilidade muito grande, um envolvimento muito grande. E vamos falar um pouco da parceria do SESI com o Senai. Como é que se deu, como é que está surtindo efeito, resultados? Certo. A gente tem uma parceria muito forte com o Senai, na execução do ensino médio, regular, e também na educação de jovens e adultos. Porque o nosso ensino, vou começar pela educação de jovens e adultos. O nosso ensino médio da educação de jovens e adultos, ele obrigatoriamente tem que ter a participação do Senai. Então, o aluno faz a educação básica no SESI, o ensino médio regular no SESI, e, paralelo, ele faz um curso de qualificação profissional que é ofertado pelo Senai. Tá? E já no ensino médio, a gente também tem essa parceria, que a gente tem os itinerários formativos, que agora, antes a gente trabalhava de forma articulada, e com a reformulação do ensino médio, a gente passou a ter um ensino integrado. Então, a gente tem os itinerários de aprofundamento das áreas de conhecimento, mas temos os itinerários de formação técnica e profissional. Então, hoje a gente tem, em todas as escolas do SESI que tem o ensino médio, a gente tem os cursos integrados com o Senai. Aqui, por exemplo, lá na escola do Araçagi, a gente tem o ensino médio com a formação técnica e profissional, com o curso técnico Jogos Digitais. Tá? Em São Luís, desenvolvimento de sistemas e automação.
Com relação à parceria, é uma parceria muito boa. A gente procura trabalhar da melhor forma possível e tem dado retorno, porque existe uma procura muito grande dos estudantes. Porque além dele sair com o certificado de conclusão do ensino médio, ele ainda sai com diploma de curso técnico. E muitos dos nossos estudantes que fizeram o curso técnico, eles estão no mercado de trabalho. Falando de mercado de trabalho, nós estamos à beira do próximo Enem. Neste domingo, dia 9, começa o Enem. Como é que o SESI se prepara ou prepara os seus estudantes para esses 2 dias aí, dia 9 e 16? Como é a preparação? É prévia? Há um reforço maior ou... Eu vou começar e depois a Regina pode intensificar. Bom, a gente sabe que a carga horária sempre é pequena para fazer esse trabalho com os estudantes. Então, o que é que o SESI resolveu fazer para melhorar mais ainda, para preparar melhor os nossos estudantes? Os estudantes, na terceira série do ensino médio, eles estudam no turno regular, o currículo normal, e a gente tem uma complementação da carga horária do currículo do que a gente chama de turno estendido, que é o contraturno. Então, os alunos estudam pela manhã e pela tarde na terceira série, complementando essa formação do currículo. Eles ficam 4 dias na escola, à tarde, para complementar. Além disso, a gente também tem atividades aos sábados. São atividades extras, com professores externos também, para fazer o fortalecimento dessas aprendizagens. E, além disso, tem todo um cuidado com a parte emocional dos estudantes, que a gente tem a equipe multidisciplinar na escola, que faz esse trabalho com os meninos, foram outras atividades que a gente também desenvolve com profissionais externos, também para dar uma segurança maior aos estudantes. O que você pode complementar? E aí tem uma questão interessante também que a gente procura fazer dentro desse currículo que nós temos, algumas ações durante o processo, ou seja, do primeiro ao terceiro ano. O Araçagi ainda não tem terceiro ano este ano, ano que vem que nós teremos terceiro ano, mas o que fazer do primeiro ao terceiro ano para não deixar somente, né, esse reforço no terceiro ano. Programar a retomada das 3 últimas provas do Enem, né, que isso é uma coisa que a gente precisa fazer desde o primeiro ano para os meninos já começarem a se familiarizar e a entender como é que funciona. Elaboração das provas também no formato do Enem, que isso é importante para eles começarem, né, a ter essa experiência. Revisões paralelas dos principais conteúdos que caem no Enem, que é de acordo com o que Neurian está trazendo, que é o turno estendido. Então, a gente precisa, dentro desse turno estendido, fortalecer, né, essas habilidades e competências que são trabalhadas no Enem, simulados extras de acordo com o formato do Enem, e incentivar a participação dos alunos no Avalia SESI, porque o Avalia SESI, ele já também é no formato do Enem. Então, isso dá para a gente aí uma possibilidade de enxergar como é que os meninos estão, né, se posicionando a partir de todas essas estratégias criadas pela escola. Só para dar esclarecer um pouquinho o que é o Avalia SESI, Paulo, é um programa de avaliação interna do SESI, mas é interna por ser nossa, mas são avaliações externas. Então, a gente tem vários momentos dessas avaliações. A gente tem no início do ano, que é uma avaliação diagnóstica, que são contemplados os alunos do sexto e nono ano, para verificar o nível, até para a gente ver quais são as habilidades que precisam ser reforçadas. E temos 2 avaliações, que é o Avalia SESI 1 e o Avalia SESI 2. O Avalia SESI 1 acontece em junho e o Avalia SESI 2 está acontecendo agora. E nesse meio a gente tem avaliações no formato do SAEB e do Enem, no mesmo formato, com as questões no mesmo nível, para a gente verificar onde a gente precisa melhorar. E, paralelo a isso, além dos simulados que a Regina falou, são os simulados internos, esse programa de avaliação externa nosso ainda tem também simulados que os alunos podem fazer. E esses simulados, como ela falou, não apenas para a terceira série, para a primeira e para a segunda. Então, a gente está intensificando. Há um trabalho desde o primeiro ano. Existe. Desde o primeiro até ano. porque nós temos já hoje alunos treineiros, né, que já fazem a prova quando estão no primeiro ano, no segundo, para poderem se enxergar como é que eu estou em relação ao Enem. E isso é muito importante. Até agora, nós apresentamos o lado bom da educação no SESI. E vamos agora apresentar os problemas. Sim. Como é que o SESI
a rede SESI e principal aqui em São Luís está enfrentando alguns problemas, vamos chamá-los assim. Primeiro, a proibição do celular. Como é que vocês conseguiram ou estão conseguindo? Quais são as dificuldades que vocês encontraram, estão encontrando? Quais são as saídas para administrar essa proibição do aparelho celular? Esse tem sido um grande desafio para nós, Paulo, porque assim, o celular, em alguns momentos, ele é ferramenta de trabalho. Porém, a gente precisa, quando nós começamos lá no SESI Araçagi, na nossa primeira reunião de pais, a gente já colocou que não poderíamos usar celular na escola. Por que não usar o celular? O que acontece com o nosso cérebro? Ele entende que quando a gente faz uso de algo como é o celular, o uso do celular, que tem nas redes sociais, que traz informações muito rápidas e que dispara a questão da dopamina, que é o hormônio aí do prazer, aquele prazer imediato, a tendência é esse cérebro entender que é assim que tem que funcionar, né, todas as ações do estudante. E o adolescente, ele está numa fase em que ele precisa ter foco no estudo. Então, como que a gente traz isso para a escola? A gente, no primeiro momento, proibimos, mas durante o processo a gente vai orientando, vai conversando com os alunos para por que não pode usar o celular. E isso, os professores em sala de aula trazem muito isso. Agora, claro que nós temos muitos momentos em que o aluno pega o celular na sala de aula, que faz uso indevido do celular na sala de aula. E aí nós temos algumas punições, né? Nós temos algumas situações que é suspensão, dependendo da situação. Nesse primeiro momento, no ano de 2024, a gente trabalhou dessa forma, né? E como é que está a relação SESI-pais? Os pais são presentes fisicamente ou eles estão só atribuindo tudo para a escola? Olha, hoje a gente percebe muito claramente que existe aí uma demanda muito grande da família dentro da escola, né? Mas a escola precisa, e é o que a gente tem procurado fazer, trazer essa família através das nossas reuniões individuais. Por quê? O que a gente observa muito hoje na nossa relação é que essa responsabilidade é demandada só para a escola. Mas a família também precisa se envolver. E como é que a gente faz isso? Nós fazemos isso nesses 2 anos com os atendimentos individuais. Porque existem casos em que não dá para a gente fazer isso numa reunião geral. Então, nós estamos trabalhando hoje na escola através das reuniões individuais. Porém, nós temos os programas também de orientação às famílias, né? Que quando nós fazemos, que é o que nós chamamos de bate-papo com a família, quando nós fazemos, nós já fizemos 2 este ano, o quantitativo de pais presentes nesses encontros é ínfimo diante da quantidade de pais que nós temos na escola. Então, me lembro, só cortando um pouco, desculpa. Eu me lembro da minha época de professor de sala de aula, havia reuniões de pais e mestres. E só apareciam mães. E mães de alunos que não apresentavam um problema. E hoje? Isso essa realidade continua. vocês conseguiram com reuniões individuais continua. ou ainda existe? Não. O que acontece hoje? Na escola, lá no Araçagi, né, nós temos uma reunião de pais, que é a primeira reunião inicial, com todos os professores para apresentar o trabalho do ano, e nós temos, ao longo do ano, plantão de atendimento. O que é esse plantão de atendimento? É o momento em que o professor vai conversar com o pai sobre o desempenho do aluno, a questão comportamental. E nesses casos, a quantidade de inscrição de pais que comparecem é pequena para a necessidade que a gente gostaria que tivesse. Então, quando eu te falo dos programas que nós realizamos na escola, que são os bate-papos, que é encontro com as famílias, o quantitativo de pais presentes é muito pequeno para a necessidade que a gente tem. Então, essa é uma dificuldade que nós vivenciamos hoje na rede, né? Eu estou falando de São Luís e de Araçagi, que é uma realidade igual, tanto de São Luís como do Araçagi, e que a gente tem buscado estratégias, e aí hoje nós estamos trabalhando muito no individual, né? Porque aí a gente vai direto no ponto com aquela família, com a necessidade daquele aluno, para ver se a gente consegue aí ter uma participação mais. E essa substituição, professora, do material impresso para o notebook.
foi muito bem aceito, está sendo Hoje a colaboração dos alunos está Hoje a gente correta? trabalha lá no SESI São Luís, né? O Araçagi ainda não tem. Não tem, é material Não, impresso ainda. impresso. Porque foi um projeto piloto em 2 escolas somente. SESI São Luís e no SESI Imperatriz. O SESI São Luís que a senhora chama é a unidade da Alemanha. Alemanha. Isso, né, na Alemanha. No primeiro momento foi um pouco tumultuado, porque é uma mudança, né? Você sair do material físico para o material digital não é muito tranquilo. Mas depois eles entenderam qual era a proposta e ainda tem um ou outro pai que reclama, que questiona, mas a gente busca fazer um trabalho de conversar e no final dá tudo, tá dando certo. Aí que vem, às vezes, um tal conflito, né? Você está com material notebook, proibido o celular, e agora chegou definitivamente a inteligência artificial. Sim. E agora? O que o SESI deve fazer ou está fazendo? Para Então, conciliar tudo isso numa clientela, né? nós até conversávamos ontem com alguns professores de língua portuguesa sobre a redação nota 1000, né? E a correção dessa redação, ela é bem interessante, porque hoje não é mais o professor quem corrige, né? E através dessa correção é identificado, por exemplo, quando o aluno faz uma produção textual, que usou totalmente a IA para fazer essa redação. E aí é o momento em que a gente senta, porque o que o SESI prioriza? A IA, ela vem como uma ferramenta para nos ajudar no nosso trabalho, mas ela não vai substituir o pensamento humano. E o que nós queremos é que os nossos alunos desenvolvam o seu nível de criticidade, um posicionamento seguro sobre o processo de aprendizagem e que eles entendam, e que isso aí tem a ver com a questão da ética, né, de não fazer uso de forma inadequada em seu benefício, ou seja, produzir uma redação a partir somente da IA. É isso que a gente tem trabalhado, e quando a gente observa isso através da redação nota 1000, nós fazemos as intervenções individuais com os alunos. Pode falar. E com relação à IA, o SESI tem feito um trabalho muito interessante a nível nacional e que reflete nos regionais, né? A gente utiliza bastante a inteligência artificial para personalizar a aprendizagem dos estudantes. Por exemplo, o que a Regina falou anteriormente com relação aos resultados das provas do Avalia SESI. A partir desses resultados, já são gerados planos de estudo para os estudantes, considerando esses resultados. E quem faz isso é a IA. Então, a gente tem personalização por série, por turma e individual por estudantes, considerando esses resultados. E tem sido feito um trabalho com os professores nesse sentido, de utilizar o que ela falou anteriormente, como um apoio pedagógico, e com relação aos alunos, de utilizar de forma responsável. E essa questão da correção das redações, ela é bem interessante, Paulo, porque lá identifica a frase que foi plagiada, uma palavra, muitas vezes no contexto, e isso tem despertado nos estudantes. No ano passado, a gente não tinha a correção pela IA. Pela IA. E os professores reclamavam bastante, porque eles sabem, porque quem é professor sabe o que o aluno escreve, se é a autoria dele ou não. Conhece o aluno, Conhece né? o aluno. E com esse trabalho com a IA, os próprios alunos já estão mudando de comportamento, porque eles sabem, se eles colocarem ali, se eles inserirem um texto que não é dele, a IA vai detectar. Então já está sendo feito um trabalho de conscientização e sensibilização, mas não é fácil. Não. E para cutucar um pouco as senhoras, por que estudar no SESI hoje? Ai, gente, estudar no SESI é uma maravilha. O SESI não é perfeito, tá, Paulo? Nós somos uma escola que a gente preocupa muito com a formação moral do aluno. Hoje nós vivemos um grande desafio, que é a questão do bullying e o racismo. Dentro da escola nós temos os mesmos problemas que todas as escolas têm, e que a gente procura encontrar caminhos para sanar essas dificuldades junto com parcerias, né? Mas estudar no SESI é vivenciar de forma muito concreta, principalmente a infância, né? Porque todo o trabalho da escola, ele é muito voltado para questões
de práticas do cotidiano dos alunos, né, do dia a dia dos alunos, para eles entenderem para que determinados conteúdos, determinadas atividades são trabalhadas e como que ele vai aplicar isso na vida dele. Né? Então, a escola, a gente entende que a escola precisa ser um ambiente prazeroso para os alunos. Tem cobrança, sim, porque é através dessa cobrança que ele vai entendendo que ele tem que cumprir com as responsabilidades dele. Né? Mas o SESI é esse ambiente que é agradável, que tem regras, que tem limites, mas que respeita muito a criança. O Araçagi leva vantagem em relação à unidade de São Luís, né? O espaço físico amplo ou não, isso não favorece? Tu tá fazendo provocação que não deve. Porque as limitações do espaço, né, da unidade de São Luís, sim. Eu estou falando isso por uma vivência própria, né? E eu tenho um filho caçula que está terminando o 3º ano do ensino médio agora, este ano, e ele reclama, né? O espaço físico, diz, olha, o pessoal ele diz assim na linguagem dele, estão valorizando muito o Araçagi, esquecendo da gente. Não é isso. E eu te digo isso como gerente que fui lá do SESI São Luís e gerente hoje do SESI Araçagi. Existe uma preocupação muito grande do nosso superintendente, da nossa coordenação, em fazer um trabalho em que seja uma entrega tão boa no SESI São Luís e tão boa no SESI Araçagi. O que muda, né, que às vezes as pessoas ficam dizendo, porque saiu a foto só do SESI Araçagi, não saiu do SESI São Luís, ou vice-versa. O que muda é que a escola, como o Neurian colocou ainda há pouco, as estratégias utilizadas por cada escola, elas são diferentes, porque são pessoas diferentes. Porém, as estratégias, elas têm o objetivo de alcançar, né, o que foi definido, que são as habilidades definidas, né, pelo material didático. Então, não existe essa coisa de que no SESI Araçagi é melhor. Claro que o SESI Araçagi, ele foi uma escola construída, né, já com o modelo de uma escola para atender 2.400 alunos. O SESI São Luís foi uma escola construída, que foi da época da Neuriana, uma escola menor, e que ela foi crescendo gradativamente. Então, é claro que quando a gente vê essas duas realidades, são propostas diferentes, considerando o momento. O SESI São Luís, ela foi fundada em 1961. Eu tinha 1 ano quando essa escola foi fundada, né? O SESI São Luís. Ou seja, naquele momento, a realidade daquela comunidade ali era uma. Então, o prédio foi construído para atender aquela demanda, só que foi crescendo. E ali é um espaço em que a gente não tem mais para onde crescer, né? Principalmente o prédio lá de cima. Né? E o SESI Araçagi não, ele foi construído com uma outra pegada. O prédio lá de cima é Adelaide, né? Adelaide, isso. Que chamava Adelaide, que agora é SESI São Luís. Agora né? São Luís. Isso. Mas existe... A pergunta está no ar. Por que estudar no SESI? Tá. O SESI não é só diretrizes de papel, tá? Porque a gente vê muitos projetos que dizem que leva o estudante a desenvolver o raciocínio, a se tornar autônomo, a aprender fazendo. E, na realidade, isso não acontece. Mas no SESI é diferente. O que a gente executa é o que está no papel. Então, no SESI, a gente incentiva o aluno. Eu ratifico as palavras de Regina. A gente leva o aluno a aprender, a gente valoriza as experiências que o estudante já traz. A forma de ensinar não é só aquela onde o aluno fica dentro da sala de aula, a gente leva para laboratórios, para outros espaços onde eles possam vivenciar de fato o que precisa ser aprendido. Então, a gente incentiva a cultura maker, é o DNA do SESI, a tecnologia, a inovação, a criatividade. Então, não adianta a gente dizer que tem isso no DNA e não executar de fato. Isso. Então, todo o nosso projeto pedagógico está nessa perspectiva da cultura maker, do empreendedorismo, de levar o aluno a resolver problemas e, de fato, a gente faz isso. E para isso, nós temos nas escolas os laboratórios, né? Como o Neurian colocou, nós temos laboratório maker, laboratório de biologia, laboratório de matemática, laboratório de linguagem, né? E esses laboratórios são salas amplas em que dá a condição do professor trabalhar de forma diferenciada com os alunos e desafiá-los, né? A aprender, como o Neurian disse, a aprender fazendo.
E ainda voltando com relação à estrutura, Paulo, eu acredito que, e a Regina vivenciou isso lá na Escola César São Luís, é um desafio muito grande desenvolver o que a gente desenvolver o que está proposto na estrutura que a gente tem lá no César São Luís. Isso. Tá? O César Araçagi, como ela falou, foi bem pensado, estruturado para uma realidade, para um número de estudantes. Mas o projeto pedagógico é o mesmo. É o mesmo projeto pedagógico da Escola César São Luís, é o mesmo da Escola Araçagi. O que difere são as estratégias, mas a gente consegue, até então, desenvolver tudo. Eu acredito até, eu costumo dizer que são pessoas guerreiras, porque a gente tem espaço pequeno. Quando é para fazer uma reunião, é um pouco complicado, as atividades externas, mas existe um envolvimento muito grande da equipe para desenvolver, para colocar em prática o nosso projeto pedagógico, e elas fazem muito bem feito, como a Escola Araçagi faz, como a Escola Sérgio Bacabal faz também, e as outras escolas. Mas já existe projetos para melhoria da infraestrutura da escola. Não só de lá, como Bacabal e Imperatriz estão passando por reformas e ampliação nesse momento. Não há projeto para acabar com a unidade de São Luís, na Alemanha. Ainda não. Ainda não, né? Ainda não, certo? A expansão, mas a gente não foi definido ainda exatamente como vai funcionar, mas já existe um projeto de melhoria. Em um minuto, para cada uma, nós que criamos o projeto Melhores Escolas, com a parceria com o jornal O Imparcial, agradecemos a presença de vocês, física, né? E queremos deixar o convite para as outras unidades, caso queiram, só entrar em contato com o jornal Imparcial, para a gente receber também o pessoal de Imperatriz, Bacabal, presencialmente de preferência, ok? E um minuto para você encerrar a sua fala e a Deurinha. Minuto, meu relógio é diferente de você. Papai dizia, só para ilustrar, papai foi um dos últimos boêmios da ilha, ele dizia assim, relógio de boêmio não tem ponteiros. Interessante. Bom, o que eu quero deixar aqui, primeiro eu quero agradecer, né, por esse convite tão especial, né, para a gente falar um pouco da nossa escola, como eu disse, da nossa escola que faz parte de uma rede. Temos muitos desafios, mas nós não fechamos os olhos para esses desafios, e quero dizer o seguinte, que o SESI acredita que a educação transforma vidas e constrói futuros. Cada estudante é parte de um projeto maior e de formar uma geração preparada, consciente e capaz de inovar sem perder o valor humano, que é o que a gente tem, assim, cuidado muito, né, desse humano, dessa pessoa, desse respeito ao outro, do cuidado, de respeitar as diferenças, né, de se enxergar como alguém que vai contribuir com o outro nesse processo de desenvolvimento humano. Bom, é só agradecer o convite, né? Eu sou suspeita para falar do SESI, para falar de educação, que eu me criei praticamente no SESI como profissional. O que eu sou de profissional hoje eu devo ao SESI. Tá? Acredito na educação do SESI. Se não acreditasse, não estaria aqui há tanto tempo. E ratifico as palavras de Regina. A gente valoriza a pessoa, a gente valoriza o ser humano. Tá? E aí, como diz o nosso slogan, né? Desde o ano passado, eu crio o meu futuro com o SESI. Tá? Então, a gente convida a todos que queiram visitar nossas escolas para conhecer e trazer também seus filhos para o SESI, porque a gente acredita na educação, a gente acredita no SESI e tem certeza que os resultados virão. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.